projeto, dessa live, ao professor Fernando Perina, a Camila Schiavo, por essa provocação e essas grandes iluminações que deram aos nossos professores, né? Acredito que tem sido uma situação bastante rica. Posso direcionar a primeira pergunta ao professor Fernando, por favor? Como propiciar uma nova relação com a matemática às crianças num momento como esse em que estamos vivendo? Bom, primeiro que toda relação ela é construída, né? E é uma pena que com a matemática, em geral, já se começa com uma relação não muito boa. Ao invés da gente começar a aprender a descobrir e a se relacionar com a matemática, a gostar, a gente tem aí um histórico social de que é ruim, é chato, eu não vou dar conta. Então, para se construir uma boa relação com a matemática, é vivenciando a matemática na escola, na vida, e de fato entendendo, relacionando como é que a matemática aparece no mundo, né? A má relação é aquela que você constrói a partir da lista de exercícios, né? Então você se relaciona bem com a matemática a partir do momento que você começa a construir vínculo, né? A aprendizagem está muito relacionada ao vínculo e que você percebe que errar faz parte e que a partir do erro você pode descobrir coisas incríveis, coisas novas. Então, essa seria a minha sugestão. Se relacione melhor com a matemática, estando disposto a conhecê-la, sem chegar com nenhum tipo de estereótipo pronto, né? Tem que vivenciar, tem que praticar, mas também é preciso que isso seja feito de uma forma contextualizada. Essa pergunta que eu fiz, foi da professora Aline Cristina Ribeiro, tá? Que eu esqueci de falar o nome dela. Muito professora obrigado, Camila, Professora Camila, a senhora gostaria de complementar a resposta? Acho que é importante isso que o Fernando traz, né? Eu falei do exemplo dos ângulos e não terminei. Então, eu, quando aprendi ângulo, era por definição: ângulo é isso, ângulo é aquilo. E eu, uma vez, vi um professor interessantíssimo trabalhando com a ideia de ângulo a partir do desafio dos alunos construírem uma caixa de gravata. Então, uma caixa para guardar gravata. Ele disse para os alunos: olha, vocês vão precisar, o desafio de vocês é construir uma caixa para guardar gravata. E no meio dessa construção, ele foi trabalhando a ideia de ângulo com as crianças, né? Então, olha, essas partes se conectam, isso. Então, ou seja, a gente, que é na linha do que o Fernando traz, uma matemática que tem sentido, né? Que tem essa relação, que não chega pronta sem nenhuma relação, né? Uma matemática problematizadora. E é nisso que eu queria enfatizar um pouquinho mais da fala do Fê. Certo. Professor Fernando tinha pedido, né, para que as pessoas colocassem o que a matemática é. A Luísa Americano Grilo escreveu: a matemática é uma forma de entender o mundo pela lógica, números, simetrias e geometrias. Essa é a boa-fé. Essa é a opinião da Luísa Americano. Eu acho, primeiro, muito obrigado, Luísa, por esse destaque, porque isso complementa a nossa resposta da pergunta anterior. Quando a gente entende a matemática como uma forma de enxergar o mundo, nós já estamos nos relacionando com ela de uma outra maneira. E a matemática, ela é um universo inteiro, né? Então, eu acho que é uma frase para a gente imprimir e colocar ali no nosso mural, para a gente lembrar sempre, também como educador. Porque é o seguinte, nós, enquanto educadores, também precisamos construir essa relação com a matemática. Não dá para você formar um bom leitor se você não lê. Não dá para você ensinar matemática de uma forma profunda e com qualidade se você não acredita nessa área do conhecimento, né? Você também, como professor, precisa ressignificar a sua relação. E eu diria que isso é possível, tá? Eu já vivenciei, né, já tive experiências de trabalhar com pessoas que começavam com essa frase: eu odeio matemática, e com as investigações, com as diferentes maneiras de experimentar a matemática, foram, na verdade, vendo que não é bem por aí, que é possível ter uma boa relação.
Então, super obrigado por esse destaque, acho que é importantíssimo e faz muito sentido, serve tanto para professor quanto para alunos. Acho, Fê, também importante a gente pensar na matemática como linguagem, né? Assim como a gente vê a língua portuguesa, como você disse, e a gente muitas vezes na língua portuguesa fala da construção de um ambiente alfabetizador, né? Então, que as salas de aula tenham portadores de escrita, para que as crianças possam recorrer a eles, que elas possam, de alguma forma, usá-los como referência. A gente tem que ter uma sala também, um ambiente matematizador, sala com informações numéricas reais, tá? Não precisa inventar informação numérica. Relógio, catálogo de preços, calculadoras que as crianças possam explorar, mexer na calculadora. A gente precisa criar um ambiente matemático, exemplos de resoluções que as crianças têm, cálculos que elas fizeram, e elas resolveram determinado problema daquele jeito, que as crianças possam ter esse mesmo ambiente que a gente chama de alfabetizador com a matemática, né? Que a gente não trate como se fosse uma área diferente, é uma linguagem, a matemática é uma linguagem. E é curioso, Camila, porque não só na sala de aula, mas a matemática também pode estar em outros espaços da escola. A gente pode ter amarelinhas, a gente pode ter caracol, pode ter aí um projeto de transformação do espaço que as crianças façam parte e que traga algum tipo de investigação, de conhecimento, né? E eu ia complementar que a própria Base Nacional Comum Curricular, ela fala da importância do letramento matemático, né? Esse letramento que na verdade, é desenvolver essa habilidade de raciocínio, de representação, de comunicação, de argumentação, para que o aluno assuma uma postura ativa diante das mais diferentes situações e contextos que a matemática aparece, né? Então, seja se posicionando diante de uma questão, seja buscando meios para fazer uma investigação, para ver se aquela hipótese que ele criou se confirma ou se refuta, fazendo cálculo mental, estimativas, buscando outras maneiras de resolução dos cálculos. Nessa formação no ensino fundamental que prevê o letramento matemático indicado pela Base Nacional Comum Curricular, ela prevê essa utilização de conceitos e recursos de matemática para formular, resolver problemas dentro e fora da escola. E isso é muito relevante, né? É muito legal pensar sob essa ótica. E acho que também lançar mão de jogos, por exemplo, que são situações nas quais as crianças se envolvem muito. Muitas vezes você quer trabalhar, por exemplo, com uma questão do conceito numérico. Eu me lembro de uma sequência que eu fiz uma vez com um grupo de professores dos anos iniciais, que era uma sequência do Super Trunfo. Não sei se todo mundo conhece esse jogo. Era um jogo que você aposta qual é o animal mais veloz, qual é o maior animal, o animal mais comprido, e esse professor usou esse jogo para trabalhar com comparações numéricas com as crianças menores de primeiro e segundo ano. Então, em vez de ele ficar dando listas intermináveis de números para as crianças copiarem, de 1 a 100, de 1 a 200, que as crianças passam mal fazendo, ele trouxe esse contexto desse jogo com as crianças. Então, as crianças fizeram uma pesquisa sobre os animais, e a partir disso elas construíram as cartas que tinham informações sobre o tempo de vida e o comprimento deles. E o jogo tornou aquela análise, aquela comparação numérica muito mais rica do que se eles tivessem copiado inúmeras vezes listas intermináveis de números, né? A mesma coisa em relação às operações, né? A gente tem um outro jogo que chama Descobrir a Carta, em que você trabalha com conceitos de multiplicação com as crianças. Então, esse jogo ele é jogado em 3, né? Uma criança é o juiz e as outras 2 são os jogadores. Então, essas crianças viram a carta. Então, por exemplo, eu virei aqui o 2 e o Fernando virou aqui o 8. E o juiz, ele fala 16. A criança que tem a carta 8 tem que descobrir a carta do outro. Então, ela tem que pensar, bom, se o resultado é 16, se eu tenho 8, esse só pode ser 2. Esse jogo faz com que as crianças entendam muito mais da multiplicação do que se a gente ficasse treinando tabuada com elas, se a gente ficasse trabalhando exaustivamente, porque o que a gente faz quando a gente trabalha dessa maneira exaustiva e mecânica é com que as crianças odeiem a matemática. Agora, quando a gente vem com um recurso como um jogo, para isso, as crianças
com certeza estabelecem uma relação de prazer com a matemática, de encantamento, porque todo mundo que se sente ali no momento instigado a pensar, se sente mais encantado com o conhecimento do que simplesmente numa aula expositiva. E é legal, né, Camila, porque o jogo, você trouxe uma palavra importantíssima, recurso. Né? Ser um recurso de aprendizagem também pressupõe que o jogo tenha que ser planejado. Então, uma parte da brincadeira do jogo lúdica também faz parte do desenvolvimento da criança e da aprendizagem, mas enquanto recurso didático, o jogo ele precisa ser problematizado, pensado. É importante jogar mais de uma vez para a criança ter essa oportunidade de aprender de diferentes formas, e certamente é uma maneira muito prazerosa de aprender. Eu, como pesquisador de jogos, sou super fã e acho que é uma maneira incrível da gente trazer para a sala de aula, para a escola como um todo. A Jaque Solis, ela traz para dentro do que a matemática é descoberta, e vem corroborar com tudo que vocês dois estão nos falando, nos repassando. Divânia Silva, a matemática para ela é repleta de desafios, deve ser repleta de desafios. Tem mais uma questão aqui. Luísa Americano Grilo pergunta: de onde surge o encanto pela matemática? Como desenvolver o olhar e escuta para encontrá-lo nos estudantes? Embora vocês dois já tenham permeado várias reflexões assim, vocês gostariam de complementar um pouco mais sobre essa pergunta da Luísa? Posso falar, porque eu vivi na pele, tá, isso. Então, eu passei de uma pessoa que odiava a matemática para uma pessoa apaixonada pela matemática. E de que você vê o tempo inteiro coisas da matemática na vida, né? De fazer cálculos, por exemplo, de porcentagem, assim, mentalmente, né? Porque você vai criando esse encanto. Luísa, na minha opinião, o encanto vem da compreensão do propósito daquele conhecimento, de onde veio aquilo e como é que eu uso aquilo na minha vida. Não que a gente vai conseguir usar 100% do que a gente aprende na escola, na vida, mas, e aí, até encostando com uma outra pergunta que eu vi aqui no meio, que tem a ver como é que a gente ensina a fração para as crianças ribeirinhas, tal, eu acho que um jeito de trazer esse encanto pela matemática é primeiro ver onde é que aparece esse conceito que eu quero ensinar. Eu quero ensinar no posto de gasolina quando eu peço um quarto de tanque, por exemplo, quando eu quero construir uma parede e eu tenho que estimar quanto que eu vou usar de cimento, quanto que eu vou usar de tijolo. A gente vê pessoas usuárias da matemática que nem foram para a escola. Então, muitas vezes você tem um pedreiro, por exemplo, que você vai construir uma parede na sua casa. Ele te fala certinho quanto que você precisa comprar de cimento, quanto que você precisa comprar de tijolo, sem ter aprendido isso. Esse encanto vem do uso que a gente faz da matemática, de que não é uma matemática distante, de que não é uma matemática fora da nossa vida, é uma matemática que faz parte da nossa vida. E é uma matemática repleta de sentido, não aborrecida, não cansativa. A gente tem que trazer uma matemática com sentido. E claro, muitas vezes a gente vai fazer exercícios de matemática, porque em alguns momentos a gente precisa sistematizar alguns conceitos, mas isso não pode ser a porta de entrada. Eu gosto sempre de uma frase de uma estudiosa argentina, que ela fala do uso à conceitualização. Então, primeiro a gente usa, experimenta, testa, depois a gente conceitualiza. E normalmente a matemática é o inverso. A gente dá o conceito e depois a gente fala, bom, agora que você aprendeu adição, vamos resolver problemas de adição. Agora que você aprendeu divisão, vamos resolver problemas de divisão. O caminho não pode ser esse. O caminho tem que ser a sistematização, não como porta de entrada, como via de acesso. Não sei se você quer complementar, Fê. Não, eu acho que é isso mesmo, tá mais do que respondido. Eu fiquei pensando até que de forma prática, né, nessa pergunta das crianças ribeirinhas, quais são os contextos da vida que a gente pode trazer essa questão da fração, porque acho que tem tanta coisa que nas visitas dos professores, por exemplo, relacionadas à receita, relacionadas até à própria a água, o rio, a comida, a horta, a moradia. Então, tudo ali dá para você ensinar a fração usando esses exemplos
do cenário, do lugar que a pessoa ocupa, né? E o que é curioso é que você desperta na criança esse senso de transformação. Então, vale muito a pena trazer exemplos práticos dessa ordem. A Fabiana França fez um questionamento, acho que dentro dessa mesma linha que o professor Fernando acabou de falar, que é como usar a linguagem matemática em diferentes disciplinas, né, que foi a contribuição dela. É um desafio, é um desafio, mas eu queria só dizer que começa pelo professor. Se o professor não usa a linguagem matemática, o seu aluno também não vai usar. Então, é muito comum a gente ouvir na sala de aula, faz a continha de mais, essa continha de menos. Então, usar a linguagem matemática no cotidiano escolar, ela também amplia a possibilidade do nosso aluno de usar a linguagem matemática na escola, em casa, em outros espaços. É tudo uma questão de se acostumar com a linguagem, né? A Isa Alves pergunta como que poderíamos ensinar matemática para aluno deficiente visual no ensino remoto. Aí os dois, se querem contribuir. Esse é um desafio grande, né? Porque o conceito, o ensino remoto, ele traz algumas limitações para as crianças, né? Eu sempre acho que o jogo é uma boa porta de entrada para esse trabalho. Então, existem até recursos hoje que aparecem tecnológicos até para aprender isso. Acho que o caso, na verdade, é tentar ver o que conhecimentos esse aluno já tem, para a partir disso ampliar os próximos conhecimentos. Então, eu acho que o jogo é um caminho importante, trazer para ele elementos do que tornar para ele um pouco mais concreto alguns conceitos que estão extremamente abstratos na matemática também pode ajudar. Tátil, né? Vai depender também da idade dele, de que tipo de conteúdo que você está trabalhando com ele. Existem propostas e sequências de atividades que a gente pode adaptar de acordo com as necessidades dele. Então, é importante, primeiro, entender o que ele já sabe de matemática e o que eu quero ensinar. E, a partir disso, lançar mão de recursos variados, né? O jogo, eu sou sempre muito a favor, porque acho que é um caminho e uma via de acesso muito boa para esse contato, não só porque ele é prazeroso, mas porque também ele coloca a criança numa condição de autora, se sentindo instigada, a pensar, a buscar uma solução, a trazer conhecimentos que ela tem, às vezes, ali guardados para resolver determinado problema. Então, eu sou sempre mais favorável com esse caminho. Tá? O desafio não pode ser nem menos e também não pode nem ser demais, né? Não pode transbordar. E mais do que isso, a criança precisa se sentir parte. Você, enquanto educador, num processo de adaptação, tem que tomar muito cuidado para você não facilitar demais e entregar tudo pronto para o seu aluno. Você precisa provocar no seu aluno a reflexão para ele poder aprender também. Então, acho que, completando tudo isso que a Camila disse, né, é trazer experiências a partir dessa sondagem, né, do que a criança já sabe, mas propor atividades que a criança se sinta parte, que ela faça parte dessa investigação e que ela não seja simplesmente uma receptora de algo que você preparou, porque aí não tem aprendizagem nenhuma, né? Você está só transmitindo e ela está sendo plateia. E a criança ela não pode ser plateia, ela tem que ser protagonista junto com o professor. É uma relação de troca, de 2 para 2 ali. Eufrásio Lídio, né, ele vem afirmando também que os jogos seriam uma maneira de abordagem mais prazerosa em relação ao aprendizado da matemática. Ele fez em forma de pergunta, mas acredito que acaba sendo uma afirmação diante de tudo que foi já exposto por vocês, né? Com relação à fração, né, vocês já deram um exemplo bem bacana que dá para os professores estarem seguindo e se aprimorando. É bem interessante quando o professor Fernando fala o tempo todo do papel do professor se empoderar dessa linguagem matemática, né, o tempo todo, e também fazer com que o aluno se perceba nessa funcionalidade total da matemática, né.
A professora Camila, nós estamos chegando já nos minutos finais aqui da live, né? A professora Camila gostaria de deixar um recado maior, de tanta provocação que nos fez, que eu estou revendo minha postura com relação à matemática, e acredito que muitas pessoas que estão nos vendo também estão refletindo e pensando a matemática, que ela é funcional na nossa vida, a gente já tem ciência disso. Agora, gostar dela já passa a ser uma relação um pouco mais conflituosa, né? Na linha do que o Fê já também disse, né, quando o professor tem que ser usuário da matemática, né, quando você deu o exemplo também do leitor, é isso, gente, a gente, se quiser ensinar bem matemática, precisa estudar matemática, precisa entender o conceito. É muito difícil porque a gente às vezes se depara com conceitos que a gente não aprendeu enquanto alunos. Então, muitas vezes eu me via, né, como professora, indo estudar determinado. Como é isso mesmo? Como é que eu ensino divisão por 2 algarismos? O que é esse conceito? Então, o fazer matemático do professor, para que ele possa criar boas situações de aprendizagem para as crianças, ele é muito importante. Não adianta eu querer ensinar matemática se eu não sei matemática, eu preciso estudar matemática. Então, esse é um dado muito importante. A gente só consegue melhorar a nossa prática no ensino da matemática quando a gente entende esse conceito melhor, porque aí a gente consegue planejar melhores intervenções, planejar melhores entradas. Eu até depois, se quiser, passo para o Fernando. Eu tenho uma lista de boas sequências didáticas de matemática que trabalham com conceitos estruturantes do currículo. A gente pode depois divulgar para vocês, que são documentos abertos. Tem muito material interessante de matemática circulando. Acho que vale a pena ver tipos de atividades que são mais potentes e que não são só meramente reprodutivas e listas de exercícios, que são realmente problemas para as crianças resolverem, né? E quando eu digo problemas, é na perspectiva do que eu falei anteriormente. Saber qual é o trajeto mais rápido para eu chegar da escola à minha casa é um problema de natureza espacial, é um problema matemático. Saber qual operação eu vou usar para resolver um problema de adição, se eu posso usar, sei lá, somas reiteradas para fazer a multiplicação, por exemplo, é um problema matemático. Então, a gente tem que trazer esse contexto, realmente, trazer a metodologia do trabalho com resolução de problemas, né? Quero agradecer muito, me colocar à disposição, foi muito bom estar aqui nesse tempinho com vocês. Professor Fernando, pode fazer suas considerações, por gentileza? Eu, na verdade, queria contar um segredo para vocês, porque acho que, a partir dos estudos da neurociência, né, as crianças, elas desenvolvem conhecimentos matemáticos antes mesmo de entrar na escola. E, para mim, é um dado relevante. Então, se a gente voltar um pouquinho a ser criança, né, a gente vai entender que a gente sabe muito mais matemática do que a gente acha que sabe, né? Então, o meu recado final é: esqueçam as fórmulas, os exercícios repetitivos, as atividades sem contexto, que não vão levar a lugar nenhum, que nós aprendemos. Certamente essa matemática que nós aprendemos não é a matemática que a gente vai ensinar. E busquem, né, caminhos. Hoje nós temos aí um vasto material disponível para a gente se apropriar e se aprofundar nessa ciência que é tão encantadora, e que a gente possa construir situações de aprendizagens reais, né? Enfim, acho que esse é meu recado, assim, final. Vamos dar uma oportunidade para a gente construir uma nova relação com a matemática, porque eu tenho certeza que todo mundo vai se encantar muito com as possibilidades. Muitíssimo obrigado pelo convite, foi uma honra, um prazer estar conversando com vocês, e assim como a Camila, também quero me colocar à disposição. Nós é que estamos bastante honrados, né, com todas essas reflexões sobre a matemática, esse novo olhar, né, como o professor disse, o professor Dilson, na sua fala inicial, do readaptar. Entraremos nessa matemática que precisa buscar as inúmeras formas, como foi dito aqui, de aprendizado e de formação matemática mesmo em cada aluno e em cada professor e na equipe, como vocês disseram, a escola toda tem que estar ambientada matematicamente, né? Assim como a gente pede para as outras disciplinas,
que também seja feita dessa forma, né? Nós temos muito a agradecer, a contribuição foi imensa. Lógico, a gente tendo oportunidade, a gente vai solicitar mesmo mais orientações, mais formações. Acredito que a CAIA, o Instituto, está bastante imbuído, né, de ter mesmo professores e educadores que têm uma consciência de empoderamento dentro da aprendizagem dos nossos alunos. Eu faço a finalização, eu não sei se Renata volta para falar conosco, agradecendo imensamente, foi um prazer enorme estar com vocês dois nessa noite quente, mas gostosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito